É bem o que eu imaginava da Noruega, né? Um mundo perfeitinho. A Noruega é frequentemente chamada de um dos melhores países do mundo para se viver. Um país que saiu de uma das regiões mais pobres da Europa para construir uma das sociedades com a maior qualidade de vida do planeta. Muito se fala de como ela ficou rica, mas o que mais chama atenção, na verdade, é como parte dessa riqueza foi transformada em bem-estar social, segurança, tempo livre e estabilidade. Então, às 5 da tarde, as ruas estão cheias de gente passeando, olha só, andando, caminhando. Hoje a gente viu mais homens andando com os filhos na rua do que as mulheres. Foram muitos, né? Enquanto em muitos lugares o crescimento significa apenas a parte econômica, aqui ele também inclui a natureza preservada, o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, e uma sociedade construída em cima de confiança social. E tudo isso em um cenário surreal. Fiordes gigantescos, montanhas que mergulham no oceano e uma das costas mais recortadas do planeta. Esses são os famosos fiordes. É muito louco pensar que a gente está a 100 km de mar aberto e isso aqui é mar. O queijo deles, que é o brown cheese, a geleia e sour cream. É muito bom. Nessa jornada pela Noruega, a gente quer entender o que faz ela ser considerada por tanta gente um país quase perfeito. E tudo começa aqui na capital, em Oslo. Bom dia! Bom dia! Dia de temporada nova e da temporada que eu mais esperei desde o início desse ano, eu só pensava nela, que é a Noruega. Chegamos na Noruega, estamos em Oslo. Ai, que emoção! Estamos aqui na capital para uma temporada muito diferente, que vai ser muito legal. Seria o país perfeito? É, né? O que chamam do país perfeito, um dos países mais felizes do mundo, mais desenvolvidos, com, assim, belezas naturais estonteantes que a gente vai ver nos próximos episódios. E hoje também, né? Então, vamos começar essa temporada! Demos uma parada nos nossos países que a gente estava visitando para visitar os adversários da Copa do Mundo. Sim, porque tínhamos um compromisso muito importante, que era conhecer a Noruega, né? Em breve voltamos para essa temporada aí. Vocês logo vão ter mais países mais legais pra gente ver. Mas vamos começar então. Conhecer um pouquinho da capital. A gente chegou. Vamos conhecer junto, né? A gente não conhece nada, a gente vai conhecer junto agora. Oslo é uma das capitais mais diferentes da Europa. Mesmo sendo a maior cidade da Noruega, ela passa longe daquela sensação de uma metrópole sufocante. A cidade foi planejada tentando equilibrar urbanização, natureza e qualidade de vida coletiva. O transporte público é integrado e a prioridade deles é fazer a cidade funcionar bem para quem também anda, pedala e usa transporte público. Isso aparece também na arquitetura urbana. Antigas áreas industriais foram transformadas em bairros modernos, com museus, bibliotecas, espaços públicos e acesso livre ao mar. E em poucos minutos você sai de áreas modernas e já encontra florestas, lagos e trilhas dentro da própria cidade. Quase metade do território de Oslo é formado por áreas verdes e protegidas que funcionam como parte da infraestrutura da cidade, e não como um luxo para poucos. Que a gente está agora em maio e junho, né? Aí agora é maio, fim de maio, junho, tem o sol da meia-noite. Então agora é meio-dia, o sol tá aqui, mas ontem era 11 da noite quando finalmente anoiteceu. Sendo que a gente ainda nem foi pro norte, que aí realmente o sol quase não se põe. Então teremos muitas horas de dia, teremos muita coisa para ver, vai ser dias intermináveis. Como é que acostuma, né? O teu corpo. Ontem eu tava batendo cabeça no quarto às 10 da noite, bizarro, com né? sol na rua. Mas aqui a gente tá na ópera que tu ia falar, né? Que lugar bonito, né? É muito bonito, né? Parece um filme. A ópera até que é um monumento mais ou menos novo. E ele tem um design um pouco... Nórdico. Um design nórdico, né? Ele é conhecido por ser meio minimalista, né? O design, pelo que eu saiba, assim, a arquitetura nórdica, ela é também mais minimalista, assim, os prédios, vocês vão ver. Mas olha que bonitinho. Sabe o que é legal? É um contraste muito legal com os outros países que a gente acabou de ir. Que foi a Escócia e o Marrocos. Combina com os países nórdicos, essa estética mais... Eu acho que... E até eu estava escutando que no caso a ópera ela é uma infraestrutura que foi construída com o dinheiro público, né? E ela traz o cidadão para dentro. E a gente pode visitar lá em cima, o pessoal... Todo mundo está subindo a rampa para ir lá no teto. A gente pode subir no teto dela. E é isso que todo mundo vai fazer.
E a gente também. E Oslo, eu não ia dizer que a Noruega ela não é conhecida por ter uma infraestrutura pública antiga como tem essas outras cidades que a gente foi. Porque, porque a Noruega não era rica antes. A e ela se tornou Noruega rica. já era um país desenvolvido, né? Mas ficou rico depois de 1969, quando encontrou petróleo, né? Aham. Que aí fez a gente vai aprender aí, mas enfim, fez um fundo soberano, investiu de forma mais inteligente. E eu acho que é um contraste bem legal com os países que a gente vai visitar aqui. Que tem uma arquitetura antiga, maximalista. E Aqui é a tudo Noruega mais é completamente moderno. diferente, né? Mais nova e mais Olha que doideira. atual. Olha que doideira. Sobe assim. Olha isso. É muito doido isso, né? Eles meteram um negócio Nossa, é uma rampa mesmo, hein? E não é íngreme, né? É tipo, tu pode subir no teto do negócio. Que legal. Nossa, achei muito legal mesmo. Tá um dia bonito ainda. Ontem tava um dia mais feio, tá chuviscando. Tá um Hoje, dia que bom que deu um sol dia muito lindo. lindo pra gente passear com vocês. Olha que lindo isso, que fica tipo esse risco aqui e lá as nuvens do céu. O horizonte, lindo. né? E Parece que as pessoas estão andando no horizonte. aham. Olha só as pessoinhas lá assim, muito lindo. Ali tem uma turma de criancinhas. Ah, sim. Eu vi uns vídeos de uma norueguesa até falando que na Noruega eles adoram usar coletes, aqueles coletes que refletem, sabe? Aqueles amarelo-limão com sinais refletidos. E é muito engraçado que todo mundo tá trabalhando, tá usando. Tipo, as crianças usam. Aí tem as pessoas trabalhando, tipo, em coisas gerais, assim, que geralmente não se usa. Aí a pessoa tá usando. E eles realmente usam muito esses coletes. Acho que eles têm um problema com perder gente aqui, né? Pois Porque- é, não sei. Nossa, olha que bonito. Parece que eu tô caminhando no horizonte. Ah, parece que você tá caminhando em cima de um teto de uma ópera. É? É. Ah, deve ser porque eu tô. Esses são os famosos fiordes. Na verdade, é engraçado, né? Porque a gente imagina, o fiord, a gente já viu um fiord. Mas a gente tá nos fiordes, né? Isso aqui é o mar. Mas isso aqui tá, tipo, a sei lá quantos quilômetros. 100 quilômetros, talvez 50 quilômetros do mar aberto, né? E os fiordes é onde... Ah, gente, vamos rezar, vou criar expectativas. Mas se tudo der certo, a gente vai ver umas orcas nos fiordes. Porque é muito famoso aqui na Noruega, tu consegue ver orcas aqui. Um dos nossos sonhos, né? Um dos Um nossos... dos nossos maiores sonhos. Ah, E os fiordes, na verdade, foram tipo como feridas abertas, né, nas montanhas, glaciares, né? na era do gelo, né? Uhum. E aí por glaciares, e aí depois quando derreteu ficou aberto, assim, por isso que a gente consegue ver. É muito louco pensar que a gente tá a 100 quilômetros de mar aberto e isso aqui é mar. Isso aqui é mar. É como se fosse um lago, mas é com Mar. água... É umas entradas Água do muito mar. grandes do mar, né? É muito bonito, tem um cruzeiro ali, ó. Cruzeiro. Ah, chega a ter cruzeiro aqui. Bom ponto. Mas bom, olha que bonitinha a prainha aqui, as crianças brincando. Uma praia Parece de meio que pedra. um conto de fadas. Ah, e ali é o Museu do Munch, ó. Ah, ali, né? Munch, sei lá, não sei como é que se fala. Mas Munch que é o pintor que pintou, famosíssimo, Como é que é? Mostra pra gente. o Grito. O Grito. O Grito. Aqui estão as obras deles. Inclusive o Grito tá aqui e foi pintado, inspirado numa cena que ele viu aqui numa ponte. Num aqui parque, perto né? daqui também, Parque aqui de Oslo. Uhum. Eu tô vendo aqui uma escultura aqui de longe. Tem muita coisa de arte, Cheio né? de escultura por todo Arte lado. acessível, eu sei que esse museu na quarta-feira, das 6 às 9, tu entra de graça. Aqui o conceito da Da cultura, da arte. acessível pra todo acessível, mundo, né? Exatamente. E uma coisa antes que eu esqueça. Gente, eu tava tão feliz porque a gente foi convidado pra vir pra cá, tá? Na verdade, a gente não foi convidado. Eu queria muito vir pra cá, eu sabia que tinha uma agência muito massa, então eu fui atrás dele falar com eles, enchi o saco deles, que é a Go North. Eles são maravilhosos, eles trabalham não só aqui com a Noruega, trabalham com países nórdicos, eles têm tours em grupo de até 14 viajantes pelos países nórdicos, pela Noruega. Eles fazem também pacotes avulsos dos tours mais famosos, tipo Caçada da Aurora Boreal, Rota dos Fiordes. Eles cuidam de tudo, né? A nosso passeio, eles vão cuidar de toda a logística dos nossos 15 dias aqui. Então, se solicitar até aéreo, a gente solicitou então aéreo, hospedagem, transfers, deslocamento, tudo eles conseguem fazer, fazem o roteiro personalizado, porque a gente veio com 1001 pedidos de coisas que a gente queria fazer. Então, se não tem, eles fazem, eles inventam, eles fazem tudo. Eles trabalham com hospedagens desde mais econômico a plus e premium. Então, pacotes mais baratos, pacotes mais caros, para se tu quer o melhor custo-benefício, ou se tu quer ir chique, maravilhoso. E também, uma das coisas mais importantes é que eles são a única empresa brasileira que
tá cadastrada e licenciada tanto no Brasil quanto na Noruega. A única empresa brasileira. Então, eles estão operando legalmente com a empresa aberta aqui e lá. Eles moram aqui, então tem todo o suporte se qualquer coisa acontecer. Então, a gente vai deixar aqui para vocês o link para vocês conhecerem. Se alguém sonha também vir para a Noruega, falem com eles, entendeu? Porque o nosso tour recém começou e a gente já tá apaixonado por eles, porque eles foram, assim, tudo pra gente. Nossa, dão todo o suporte, estão sempre em contato com a gente, suporte. dando dicas. O tempo todo. Pergunta, como é que tá? Cheguei no hotel, cheguei no aeroporto, aí já, qual é o tutorial pra gente pegar o trem, como é que pega o trem, o jeito mais rápido de chegar na cidade. Já mandou os tickets, tudo. Já chegou no hotel, tudo pronto. A gente só tá aqui, ó. Só curtindo. Só curtindo e gravando. Mas é isso, a gente vai deixar aqui pra vocês. Então, todo o nosso passeio, tudo vai ser com eles aqui, na Noruega. A gente chegou aqui, tá do lado da estação, né? Lá é a estação central. E central, centro é com S. Com S. O pessoal O Will falou, escreve... nossa, que burros, eles não sabem o que é com C. Falam tanta educação norueguesa, né? Não conseguem nem escrever centro com C. Mas a gente tá agora do lado da estação, vai entrar na Karl Johans Gate. O Will, deixa eu falar um comentário que o Will tá muito feliz, porque diferentemente da Escócia, onde o sinal, assim ó, tá aqui, não tem ninguém vindo. Não tem ninguém vindo, as pessoas ficam paradas, porque o sinal tá fechado. Aqui as pessoas entram e passam. E assim, nós brasileiros ficamos muito felizes com isso, de não ter que ficar no sinal no frio, sinal parado, vermelho. Esperando o sinal abrir, sendo que não tem nenhum carro vindo em 3 km, num raio de 3 km. Então ficamos muito felizes com isso aqui na Noruega. Bom, essa é a Karl Johans Gate, que é uma Rua do rua de pedestre. comércio. Comércio, né? Que no fim a gente não vai comprar nada, porque tudo é muito caro, mas a gente tá aqui. Brincadeira, mas todo mundo já sabe que os países nórdicos são os países mais caros do mundo. A gente esteve na Islândia também e ficamos apavorados, mas é isso, né? É caro. O souvenir é um imã de geladeira. Não, brincadeira. Não é só isso. A gente viu que a cotação deles é tipo dividir pela metade e um pouquinho mais. Então, tipo, se tá aqui que é 360, vai ser uns 170 reais, mais ou menos. Tô chutando, tá? Então, 170 reais não tá caro, ó, a camisa. Eu acho que, tipo, uma camisa de linho deve ser esse preço. Os produtos em si não são tão caros, né, eu acho. Aqui a gente já vê uma comida típica aqui, ó. Waffle, não sei. Mas é uma comida muito típica aqui da Noruega, que são os waffles, assim. E vamos comer, né? A gente vai comer. A gente escolhe bem as nossas refeições fora. E essa vai ser uma delas. Porque todo mundo fala que é muito bom e é muito famoso. Eles têm o queijo deles também. Em breve a gente vai ver. Mas a gente vai num que é mais tradicional, daí a gente vai lá. Que é o mais famoso, assim. Olha que legal, aqui tipo uma feirinha ao ar livre. Mercado junto. Ó, tem uma castanha de caju, ó. Aí tem o preço, ó, 1 quilo, 150? É. Meio quilo, 85. Pô, mas 75, 80 reais por aí. tá bom o preço. Quilo. Eu imaginei muito mais caro. Mas não tá muito bonita, né? Hã? Não tá muito tem umas bonita. mais bonitas Também aí. deve viajar lá do Brasil ou da Índia. Né? Nozes, ó. Mas legal, né? Um mercadinho, assim. Vendendo várias coisinhas. Muito legal. Tem vários cafezinhos bonitinhos. A arquitetura é muito bonitinha, né? Eu acho que realmente eu me sinto num filme. Aqui tem uma loja da Louis Vuitton e uma loja ali da Prada. E uma coisa que é interessante é que aqui na Noruega eles têm uma questão que, tipo, a ostentação, assim, pra eles não é uma coisa muito legal, muito bonita. Tipo, então, ostentar uma casa gigante, um relógio, uma roupa de marca, tipo, tem essas marcas, mas o que vem que não é, tipo, um negócio com um Prada gigante, sei lá o quê. Porque pra eles a ostentação, tipo, é tu conseguir viver ao ar livre, tu ter tempo pra viver melhor, tu conseguir ter uma cabaninha simples na natureza, na beira de um fiord. Então, não faz parte da cultura, né? Eles têm até uma palavra pra vida ao ar livre. Então eles prezam muito por essa vida ao ar livre e pra eles o luxo não é uma roupa de marca. O luxo pra eles é ter tempo pra viver, tu viver em contato com a natureza, tu conseguir, né, ter uma vida mais saudável, mais gostosa. Mais relaxada, né? Então tem loja, mas não é que tipo na China e no Japão que a gente via fila pra fora. Aqui não. Porque eles usam, mas não é tanta essa pira. Tô vendo até as vitrines são mais clean, né? Tipo, isso que falou, eles vendem, mas não é aquele negócio do status, entendeu? Pra eles nem é muito bonito, porque eles prezam por uma sociedade igualitária. Então, não é muito legal mostrar que tem mais. E também que aqui eles têm uma transparência muito grande. Tipo, aqui, praticamente todo imposto de renda, declaração de renda das pessoas, qualquer pessoa pode acessar, então tu não precisa fingir, mostrar que tem, querer mostrar, porque todo mundo, se quiser saber quanto é que tu ganha, consegue. A Noruega aparece há décadas entre os países com maior qualidade de vida do planeta.
E isso acontece por vários motivos. Os rankings normalmente analisam fatores como renda, segurança, educação, expectativa de vida, desigualdade social e confiança institucional. E a Noruega? Bom, costuma aparecer no topo em praticamente todos eles. Grande parte dessa sociedade funciona baseada na ideia de que as pessoas vão seguir regras, mesmo sem a fiscalização pesada. Isso é chamado de confiança social. Aparece no transporte, na reciclagem, no silêncio e até na organização das cidades. O país possui uma das menores taxas de corrupção e homicídio do mundo, além de uma expectativa de vida acima dos 80 anos. Existe uma preocupação forte com o longo prazo. E é por isso que a Noruega criou o maior fundo soberano do planeta, usando o dinheiro do petróleo, transformando recursos naturais em estabilidade econômica para as próximas gerações. E talvez seja toda essa combinação que colocou o país nesse lugar. Riqueza, planejamento e uma sociedade construída para gerar bem-estar coletivo. Pessoal nos cafés, nos restaurantes. Muito bonito, olha só. É tipo é um mundo perfeitinho. Essa é a minha percepção. Que linda essa rua, né? Dá pra ver toda ela extensa. Apesar do tempo tá feio lá, né? Ah, ele tá. Olha só que doido. Ali tá cinza e aqui tá azul. É, ali parece que vai chover, aqui tá bem azulzinho. Ali tá meio lindo mesmo. Mas olha. A previsão diz que não vai chover, mas a gente vai levar fé. Mas é o que tu falou, parece tudo planejadinho. Tudo perfeitinho. Aqui é um prédio bem famoso de Oslo, que é o Parlamento norueguês. O Noruega é uma monarquia constitucional, tem um rei, mas o rei não exerce poder nenhum. Tem o primeiro-ministro, né? Primeiro-ministro. E aqui o parlamento. O parlamento que é conhecido por ter bastante igualdade de gênero, né? Acho que é 45% são mulheres. Então tá aí, bem bonito o prédio, né? Eu acho que tá tendo uma greve Ele aqui, chama Stortinget. Olha, acho que tá tendo uma greve, alguma coisa aqui, ó. Viu? Eles são muito, os sindicatos aqui na Noruega são muito ativos, né? Então, no nosso hotel tava escrito Tava em greve. que tinha em greve. Aí o café da manhã tava com horários reduzidos porque eu tava em greve. E aí eu vi que os sindicatos, eles são bem ativos aqui, mas eles são com base mais na negociação. Tem muita negociação e tal, eles cedem dos dois lados, é bem interessante, eles têm poder, assim. né? Eles são um baita exemplo dos sindicatos, assim. Sim. Do poder do trabalhador, de conseguir as coisas. Bem interessante. Eles não deixam uma oligarquia tomar conta, né? Eles querem que o povo seja realmente o dono do poder. Ai, que bonitinho aqui! Todo lugar que a gente vai passando vai ficando mais bonitinho. Olha só que bonito. Não, tudo... Nossa, o parque parece tudo um conto de fadas, né? Isso que, tipo, a gente tá na capital, assim, a gente nem tá ainda nos lugares que dizem que são os mais bonitos, né? Olha só que lindo. Ai, e eu adoro que aqueles param na faixa de segurança. As pessoas nem se preocupam, nem olham pro lado, elas só param. Mas tem um sinal verde. Ah, tá, mas aqui isso acontece o tempo todo. Não, isso é verdade, verdade. Tipo, a gente tava andando e aí chegou na hora de atravessar a segurança e o cara deu um freadão assim pra gente passar. Aí eu, nossa, amei. Olha só que bonito. Mas eu queria falar que eu tô com fome, então eu acho que a gente podia se dirigir a uma das comidas de ruas que a gente quer provar nesse episódio. Porque tem duas coisas que são muito típicas de rua daqui, de Oslo. As pessoas comem esse waffle, não sei. E também comem um cachorro quente que vem com uma tortilha de batata em cima. Não sei, mas sei que são as coisas famosas. Então, a gente vai provar, né? Vamos. E olha, tá uma imagem muito bonita, viu? A gente tava andando aqui nessa ruazinha muito bonitinha e fazendo uns vídeos. Aí a gente parou aqui, encheu a água. Aí a gente tava saindo e um morador nos parou assim, ele... Eu vi vocês estavam tirando foto na frente da Casa Vermelha. Aí ele falou, aí eu moro ali, é minha casa. Ele falou, aqui tem uma rua que se tu passar é uma rua pública, uma rua estreitinha, mas é muito bonito, vocês podem passar ali. Eu achei legal que ele veio atrás da gente pra falar que a gente podia passar legal, por aqui. Né? Não, e muito educado, muito simpático. Gentil, olha né? Que bonitinho, todas as casinhas coloridas. Aí ele mora nessa Casa Vermelha aí. Olha só. Muito bonitinho. Muito, né? Aí ele falou, é a chamada Rua Estreita, né? Narrow Road. Ai, gente, eu quero morar aqui. Quero me mudar pra Noruega. Os nomes são muito difíceis de falar. O nome da rua aqui é Danstred. Me perdoem. Olha que bonitinho. Os noruegueses. Ah, e sai nessa casa aqui. Ou talvez essa Casa Vermelha seja dele. Ele falou, eu sou dono da Casa Vermelha. Só que tem várias casas vermelhas. Essa aqui. Aqui a gente tá tirando fotos aí, porque é muito bonitinha.
Ah, entendi. É que a gente falou que aqui morava e não podia entrar, mas pode sim. Tanto que ele disse que a gente podia entrar. Olha só, esse é o... Muito bonitinho. Como é que chamaria isso aqui? Um lounge dele? O jardinzinho dele. Aí é legal, né? Porque é tudo aberto, olha só. Olha que legal. Não, mas eu acho muito legal esse país mega seguros que é tudo aberto, né? Tipo, qualquer pessoa entra, ali as coisas ficam na rua. Tudo muito bonitinho, cheio de flor. Muito fofo. A gente tava indo comer o cachorro quente e a gente se distraiu aqui no meio. Mas agora a gente realmente vai. Passando aqui e ó, apareceu estações de carregamento, a galera carregando os carros. E a Noruega tá passando por uma transição bem forte, né? Apesar da riqueza dele vir muito do petróleo, eles estão fazendo, claro, Uma transição energética. É, uma transição energética. A energia deles é basicamente de hidrelétricas, que eles chamam de... que é uma energia renovável. Uma energia limpa, é. Uma energia limpa e outras. E agora eles estão fazendo essa transição e atualmente 95% da frota que é vendida é elétrica já. Tem até, eu vi um vídeo lá que era mostrando uma estrada que recarrega, primeira estrada do mundo que recarrega os carros enquanto eles andam. Já lançaram isso aí ainda, muito doido, mas estavam projetando e tal aqui na Noruega. Então eles tá rolando uma transição de energia de carro bem forte. Agora a gente saiu do bairro que a gente estava, veio se afastando, passou por um parque e estamos indo até uma outra vizinhança para conhecer outro lugar também. Olha aqui, ó, ela respeitando o sinal de pedestre. Viu? E enquanto eu tava aqui, um cara passou. Então Olá, né? Vai. Porque ali as pessoas passou. tudo passam. Não, mas eu tava ali, eu tinha... mas aqui agora pra mim tá fechado. Mas tudo bem, obrigada. Tá fechado pra mim. Mesmo assim ele parou. Não, eles são muito, cara. É porque ele viu assim, os caras estão gravando no YouTube. Eles são... Tem que mostrar, né? Ai, tá fechado pra eles também, na verdade. Sério? Fechou pra eles também. Pra nós fechado. Não, mas eles são muito educados, é impressionante. Tipo, eles têm um desespero pra fechar, pra parar pra tirar a faixa de pedestre. Eu nunca vi disso. De frear, assim. E aí que a gente chegou, tem uma filinha ali no lugar onde a gente vai. Tem um cara aqui comendo. Um grafite do negócio. É tão famoso aqui, ó. É. Aqui, ó. Não olhou? Ah, aqui. Do tal do cachorro quente. A gente falou até no último episódio que a gente não é mais... penúltimo episódio lá no Marrocos, que nós não somos mais vegetarianos para estarmos abertos a provarmos as comidas locais. E como essa daqui é uma das mais famosas comidas de rua, a gente veio provar também. Eu não vi nada com fila. É o primeiro lugar que eu vejo com fila. O único lugar com fila. Impressionante, né? Olha só. Ele disse que chega a 35 graus aqui. And in the winter it's really cold. In the winter it's last winter it was minus 31. Uau! Menos 31. Menos 31. This year it was minus 20. Ok. Ele falou que o hot dog é muito popular porque no inverno come rápido, então tu não espera esfriar, entendeu? Porque o verão pra eles é bem curto, né? Então eles conseguem comer rápido. Ai, que bonitinho. Então já manda ver aí, Maurício. Vamos ver então. Isso aqui é uma tortilha. Tem mostarda, salada de jalapeño, Adriano. cebola crispy e isso aqui é bem tradicional daqui, que é feito de batata. Uma tortilha feita de batata. Cebola frita. Cebola frita! Fala bem português. Cebola frita. Have a nice day. Thank you. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigada. Uau. Saúde. Nossa, tá bem bom apimentado. Saúde de cachorro quente. Sabe o que é curioso? Que a gente foi pra Islândia, é o único outro país nórdico que eu fui. E aí, o que disseram pra gente lá que tinha comido na rua era cachorro quente também. Lembra? Né? Realmente, certo, sabe esse negócio do frio que tu come rápido antes de esfriar. Eu gostei muito dessa panquequinha em cima, achei bem curioso. Ao invés de botar purê de batata, que nem botam, e batata palha, eles botam uma tortilha de batata. Boa. Bom, né? Eu achei que ia ser uma coisa... Tem bem gostinho de molhadinho. batata. Né? E o cara é uma figura, né? Eles são muito simpáticos, tô achando assim. A gente perguntou se podia gravar. Ele perguntou, pra que é o vídeo? Privado? Eu falei, é YouTube. Ele, pode sim, claro. Mas eles são bem reservados, mas quando eles... Eu acho com eles são muito cordiais, muito
Muito legal. Gostou? Gostei do jalapeno. Tá bom, hein? Deu 100 e... Deu 104. 104. 104. Então deu tipo 25 cada cachorro-quente. Um pouco mais. Na Islândia a gente comprou o cachorro-quente e a gente pagou 90. Cachorro-quente aqui tá valendo a pena. É tudo uma questão de perspectiva. Verdade. Dá pra até comer 2. Uma das coisas que mais me chama atenção aqui, e mais uma vez a coisa com a Islândia também, na Islândia me chama muita atenção, é a quantidade de pais andando com carrinho com os filhos na rua. Por pais eu digo homens, não as mulheres. Hoje a gente viu mais homens andando com os filhos na rua do que as mulheres. Foram muitos, né? E assim, sozinhos, né? Sozinhos, é. Sem a mulher. Não, até tipo, tinha 2 pais passeando no parque com os filhos, eles sentaram assim. E porque aqui eles têm tipo eles têm muitas coisas muito específicas para igualdade de gênero. Então, tanto de salários, as empresas são obrigadas a demonstrar que os salários são iguais entre homens e mulheres. Cargos, o parlamento, tipo, 40%, não por lei, mas por história, 40%, mais de 40% eu acho que é mulher. Então, os homens não são ajudantes, né? Os homens fazem o papel de pai metade. E tem até as licenças paternidade e maternidade, é meio a meio também. Metade pai, metade pra mãe. Se o pai não tira, ele perde. Então, tipo, é direito dele de tirar as férias. Pra ficar igual quando na hora de contratar, né? É verdade. A cota do papai é chamada. É, porque aí qual é o negócio? A empresa não tem esse negócio de eu não vou contratar a mulher porque ela vai engravidar e aí ela vai tirar licença. Não, porque contratar o homem e a mulher dá na mesa. Ambos vão tirar ao mesmo tempo se eles tiverem filhos. Então, muito legal, assim. E aí isso aí tu vê refletindo na sociedade, né? Tipo, mais igualdade de gênero, mais homens cuidando dos filhos, menos mulheres sobrecarregadas. Então, a gente brinca do país perfeito, né? Que brinca, é o país perfeito porque ele tem fiordes, porque ele é lindo, não sei o quê. Mas chamam assim, né? Chamam de país perfeito porque ele é um sucesso, assim, em políticas públicas, políticas sociais, né? Já aproveitando então o gancho, chegamos à nossa próxima parada ali, ó. Ai, que bonitinho aqui, né? Bonitinho, né? Aqui várias lojinhas. Ali, ó. Disseram que tem que comer o queijo deles com geleia, eu acho que é. O queijo deles, que é o brown cheese, a geleia e sour cream, que é um creme azedo. Esse queijo deles, que é o queijo brown cheese, é um queijo doce. Eu comi hoje no café da manhã, meu Deus, maravilhoso. Porque eles esperam ali, ó, tá o queijo. Que eles esperam o leite, tipo, caramelizar. E aí, com isso aí, eles fazem o queijo. Aí é legal que tá dizendo ali, ó, how to eat butter. Com as mãos e isso pra cima. Ó, meu amor, isso é pra ti. O William pega pra comer tudo de garfo e faca. Eu faço umas toasts super bonitas pra ele no café da manhã. Esses dias eu fiz, tipo, nossa, com queijo de cabra e ovos, assim, uma coisa linda, assim, com ovo molinho. Aí ele vai lá e garfo e faca, é pra comer assim, mordendo. Bom que estão te ensinando ali, que é pra comer de garfo e faca. Mas assim, cada um, né? Não, aqui não. Quem é do time garfo e faca aí, comenta aí, por favor. Não, existem coisas que a gente tem que respeitar. Isso aqui é pra ficar bom. Respeitar a vontade do outro de comer com garfo e faca. Não. Aqui estão te mandando comer certo. Uau, olha que bonito. Mostra aí. Tirar uma fotinho. Fotinho pro Insta. Instagram vai na frente. Não, é que senão depois eu como e esqueço de mostrar. Nossa, mas parece ser muito bom. Aí olha as bordinhas, isso é muito bom. Ela diz que tem que dobrar, comendo do jeito certo. Dobrar e morder assim. É muito bom. Como ser ruim? Aquele tipo de coisa. O queijo deles é maravilhoso. Parece um doce de leite, assim. Porque eles deixam o leite cozinhar até, tipo, caramelizar. Muito bom. 79 coroas norueguesas. Muito bom. Dá vontade de comer mais. O queijo é muito bom, né? Meu Deus. Parece um doce de leite em formato de queijo, assim. Muito bom. Como se pegasse um doce de leite e fizesse um queijo dele. É muito bom. Dá mais 3 aí. Dá vontade, né? Até agora, tudo que a gente provou era muito bom. Bom. É, tipo, simples e bem feito. A gente viu essa loja aqui e aí a gente quis entrar, porque é uma loja normal. Só deve vender coisas normais. Vamos ver o que vende. E aí, tá dizendo ali, tá dizendo que é normal. Tá dizendo que é normal. Surpreendentemente,
Vende As coisas coisas normais. que eles vendem aqui são normais. Eles podiam estar nos pagando por uma publicidade, mas não, a gente só realmente achou o nome muito legal. Ali Normal. tem uma prateleira só de coisas Não tem nada esquisito Normais. ali, né? Tudo normal. normal. As balinhas e tal. Mentos, tudo normal. Normal. Aqui também segue tudo normal, ó. Imagina se a gente acha uma coisa não normal. Aí vai ser foda. Uma coisa diferente. Uma coisa diferente. É que não é da estética deles, né? Não. Não, aparentemente eu acho que assim, o nome faz jus à loja. É uma loja normal. É. Então acho que a gente pode normalmente ir embora. Podemos ir embora porque é uma loja normal. Cumpriu o seu papel. A gente veio, no último episódio que a gente fez lá na Escócia, a gente mostrou um monte de brechó e aqui também tem muito brechó. Muitos brechós, né? Mas aqui eu achei uma curadoria assim legal. Tipo, bem legal, assim, as roupas. E como é que era o Tem preço? umas roupas muito legais. Conta pra nós aí. Eu achei aceitável, assim, claro, caro, mas tipo, eu achei bonito um vestido novo, assim. Então, interessante. E também é um bairro bem, dá pra ver que esse aqui é um bairro mais local também, assim, de novo. Eu achei bem mais local do que aquele que a gente tava antes, né? Sim. Tipo, muita gente andando de bicicleta, tipo, tanto que aqui tem academia, Muito bonitinho. lojinhas. Aqui também, ó, mais livraria também. Achei muito bonitinho. É um Olha só. bairro cool, né? É um bairro cool. Lá a gente foi no bairro cool. Aqui também, ó, que legal. Livros todos em norueguês. É muito triste livrarias ao redor do mundo, porque eu gosto muito de livraria, mas aí vai fazer o quê com um monte de Eles livro não fazem em português, né? Mas o que é? O Pengeboka, o Grumboka, o Haaland. O Haaland, Haaland, que é o grande- famoso, né? O grande jogador da Noruega. norueguês, né? Joga Tá no esperando Manchester surpresa. City. Aí ali tem mais, ó, mais brechó. A gente vai nesse Escafona. É o café Racone, eu misturei nesse cafone. Esse café rafona. E tomar um cafezinho vai ser caro, claro, mas é que eu preciso fazer xixi, então eu vou aproveitar para tomar um cafezinho e fazer xixi. Agora é umas 5 da tarde e é muito Sol ainda legal. está bem alto. Ainda falta muito só se pôr, só se põe às 10. Mas é muito legal porque a jornada de trabalho deles aqui, Noruega é um dos maiores exemplos, né, disso. A jornada é 5 dias de trabalho para 2 de folga e eles saem do trabalho geralmente pelas 4 da tarde. Então é 5 da tarde e as ruas estão cheias de gente passeando, olha só. Andando, caminhando, As lojinhas. voltando ao trabalho. Muitas Muitos lojas legais, brechós, né, né? aqui. Uns brechós e cada um dá pra ver que tem uma curadoria muito legal. Então, tipo, tu vê, esse aqui é o estilo dessa, olha. Bem vintage. Aí tu passa ali, tinha uma que era mais coisa de futebol. E eu achei os preços, tipo... Aqui é um só visual porque eu mais- falei que era bom. Aqui, não, aqui Ali não era é brechó. colorido, aqui mais clean. Ah, aqui não É. Aqui não é brechó? Não, aqui não é brechó. Mas tu vai ver que, assim, aqui é tipo uma loja de várias coisinhas, ó. Tipo, vende também pratinhos, Muita luminária, né? coisinhas pra casa. Nossa, muita coisa legal. Muita coisa legal mesmo. Mas aí é legal ver que a rua tá lotada, assim, tipo, um monte de gente caminhando, um monte de gente passeando, gente voltando do trabalho super cedo, né? Porque eles têm isso de tu ter mais tempo pra aproveitar a vida. Ficar mais com a tua família e tal, ao invés de só trabalhar, né? Sair do trabalho de noite. Sim. E dizem que a carga horária aqui é bem respeitada. Que se o horário é de acabar às 4, eles não vão sair às 6, né? Não é que nem a gente. No Brasil é muito normal. Tipo, o trabalho acaba às 6, a pessoa fica até às 10, se não fica até às 8, 10, elas estão achando ainda que tá sendo folgado, né? Oh, meu Deus. Nossa, que climinha legal aqui, né? Muito, né? Eu tô bem apaixonada, eu tava pensando nisso. Tipo, parece fim de semana. Vai dizer... Muito boa essa cena. Tipo, vai dizer que não parece um final de semana. Parece final de semana, mas estamos na terça-feira, né? Uma terça-feira, 5 da tarde, e a rua cheia de gente. E aqui a mobilidade urbana é um exemplo também mundial. Então tem muito pouco carro, porque as pessoas andam muito. Olha assim, a rua do centro, tem quase nada de carro passando, porque eles vão muito ônibus, metrô, patinete, bicicleta, andam a pé, ó, mais gente aí. Muita bicicleta e patinete. Patinete, meu Deus. Que é uma cidade que favorece isso, então as pessoas não precisam ter carro, né? Então, nossa, fica esse clima gostoso. A Noruega construiu uma relação muito diferente com o trabalho. E isso foi resultado de décadas de pressão sindical e negociações por melhores condições de vida.
A lógica do país passou de se apenas produzir mais para também incluir qualidade de vida. Hoje, em muitos setores, a jornada costuma terminar por volta das 4 horas da tarde, e o modelo 5x2 é amplamente consolidado. Atualmente, o debate deles já é sobre semanas de trabalho ainda mais curtas, como a escala 4x3. O país ainda possui políticas sociais fortes, como liderança parental extensa e creches subsidiadas. O objetivo aqui é criar uma sociedade onde o trabalho não engula as pessoas e onde ainda exista tempo para a família, para o lazer e para o descanso. E andando por aqui, dá para perceber que uma das maiores riquezas da Noruega ainda é justamente o tempo. A gente chegou, foi no fim da rua, a gente chegou num parque aqui, muito bonito, né? Muito, olha só. Um rio cristalino ali no fundo. Cachorrinho brincando na água. Que cidade as bonitinha. As pessoas andando. É bem o que eu imaginava da Noruega, né? Um mundo perfeitinho. E é muito doido que aqui tem muito pouca polícia. É verdade, né? E fiscalização no geral, assim, né? Tipo, trânsito, polícia, sei lá, a gente não viu nenhuma vez. Eles falam muito em confiança social, né? Que é uma sociedade muito baseada na confiança social, que é confiar que tu não vai descumprir a regra, confiar que as pessoas, todo mundo, né, nesse pacto social. Então, por isso que a gente não vê muita gente fiscalizando as coisas. Olha só isso. Cara, é muito legal as pessoas na rua conversando, lendo. Juro, eu acho isso aqui qualidade de vida total, né? Sério, dos países mais perfeitinhos que eu já vi, assim, é impressionante. A gente vai levar vocês no McDonald's. Ah, deixaram de ser vegetariano, agora só comem porcaria. Não tô brincando, gente. Não, a gente vai mostrar os preços. Preços. É porque a McDonald's vai ter uma ideia de preços, né? E a gente passou no Burger King porque a gente estava curioso para ver os preços. E aí um combo tava R$100. A gente ficou um pouco impactado, então eu a gente acho que o McDonald's deve ser mais barato. Eu acho que a palavra ideal seria menos caro mesmo, meu amor. Ó, um Big Mac, só o sanduíche, tá 162. 162, meu Deus. Esse Home Style, que é o novo deles, tá 173, só o sanduíche. Pega um baratinho aí. Eu acho que é só o sanduíche, né? O cheeseburger tá 30. O meal, o combo, tá 208. Tá R$104 o combo do McDonald's. Mais de 104, né? Tá sei. Botando aí. Mais ou menos R$104. Ó, realmente é bem caro. O cheeseburger tá 32, só o cheeseburger. É, com o combo já vai pra 86. Caro como, né? Ó, vamos ver quanto é que é uma casquinha. Não tem casquinha? Um sundae é 34. 34. A gente vai aceitando cada coisa, né? A Coca-Cola, vamos ver como é a Coca-Cola. A Coca-Cola grande é 41. R$20 a Coca-Cola grande. 41, mais de 20. Mas não sei quanto é que tá no Brasil, né? Mas enfim, esses são os preços do McDonald's pra vocês. O que tu achou dos preços? Achei meio caro, assim. Acho que não tá valendo. Acho que se eu fosse comer um McDonald's, não seria aqui na Noruega. Tá valendo mais pegar. O que a gente faz muito, tá? Eu tava zoando, mas assim, na Islândia também, na Europa, na Escócia, a gente compra comida tipo sanduíche pronto, salada pronta, pratos prontos, sabe? Porque ontem a saladinha que a gente comeu tava maravilhoso, ótimo. Foi uns então, 70. Então a dica é sempre comprar essas comidas prontas. Tem supermercado e a gente tem como uma meta, eu e o Will, de ter um disco de vinil de cada país que a gente vai. A gente comprou na Escócia um de música típica, no Marrocos a gente comprou um de música típica também, música Gnawa, e aí aqui a gente quer comprar, só que a gente vai comprar do Kings of Convenience. Vai ser. Porque eles são escoceses, são os noruegueses mais famosos que a gente conhece. Eu ouvia muito quando era jovem, e o Will também. Então a gente vai comprar um disco deles. Eles realmente têm muita conveniência. Eles são noruegueses, eles são de Bergen. Dá pra ver uma conveniência lá de lá, o 7-Eleven, que é o rei da conveniência. O Will queria fazer essa piadinha. Aqui tem assim... O timing não ficou bom. É que tem essa banda chamada Kings of Convenience. E aí é tipo os reis da conveniência, só que eu ia falar que é a música dos tailandeses. Explicar a piada. Não, eu tenho que explicar, né, amor? Porque a tua piada é meio ruim. A minha dica pra vocês pra comprarem discos de vinil aqui na Noruega é não comprem. Comprem em outros lugares, porque aqui é muito caro. Mas aqui tem os artistas nórdicos, ó. E aí tá por ordem, tem até um negocinho aqui do Kings of Convenience. Mas tá vazio, acabou. Na verdade, né? Noruegueses. Aí aqui tava... Mas só tinha esse daqui, a gente foi lá pedir pra moça, porque a gente gosta desse álbum aqui. Aí, enfim, né, tava ali, chegou hoje. Caro, tá?
Caro. 549. 549. Mas é que a gente se comprometeu que a gente vai comprar um pro país. A gente comprou um no Marrocos, comprou um na Escócia. A gente vai comprar um aqui pra gente ter um de cada país que a gente foi. Esse daqui. Aí. Então, dos noruegueses, a gente escolheu eles. Não levou do Caigo. O Caigo tá vindo. Tem do Caigo. O Caigo, pra quem viveu aí nos anos 2010, conheceu o Caigo, né? Onde é que tá o disco do Caigo aqui? Mas tem vinil do Caigo aqui, eu vou até mostrar pra vocês. Achei bem legal. Mas é isso, né? Eu penso que ela deve ter nos achado meio besta de vir comprar um do... Quem não ouvia Caigo? Eu ouvia Caigo. Mas enfim. Não conheço nenhum. Não, mas esse é o disco famoso dele. Mas a gente vamos comprar o nosso disco, apesar de tudo isso, e vamos seguir o nosso passeio, porque estamos comprometidos com esses novos souvenirs. Eu falei que o souvenir que eu ia comprar aqui era um imã de geladeira, na verdade vai ser um disco. O Will falou... Ai, gente, a gente se desvirtuou aqui na nossa conversa, então vou contar. É que a gente comprou o disco, tá aí, caríssimo. Mas estamos seguindo a nossa missão de ter um disco para os nossos amigos irem nos visitar na nossa casa. Vamos fazer uma reunião de seguidores inscritos no canal na nossa casa e cada um escolhe um vinil para tocar. Boa, gostei. Mas é porque o Will falou, nossa, é muito doido, né? A gente não se liga, mas a gente tá num país onde todo mundo fala inglês. E, tipo, realmente não é a língua deles, mas eles falam muito. Aí eu falei, eu não percebi muito porque ainda a gente tava na Escócia. Só que na Escócia eles falam inglês. E aí, o único país que, que fala inglês que eu já fui foi os Estados Unidos. E eu fiquei 5 dias que a gente foi fazer uma publicidade. Foi a convite, né, do governo dos Estados Unidos. E aí pra mim é meio estranho, assim. Aí, lá pelas tantas, a gente tava na Escócia e eu olhou. Tá, a galera aqui é muito letrada, né? Todo mundo fala inglês. Queria pedir desculpa pra vocês, porque eu e o Will, a gente tem um senso de humor muito besta. O Will mais que eu. Não, o pior e hoje a gente já largou umas 2 piadas péssimas. Ai, meu Deus do céu. Não, o pior é tu que fica explicando piada. Explicar a piada, pera. Não, a gente já largou várias piadas péssimas hoje. A gente pede desculpa pra vocês, tá? E agora a gente vai na biblioteca. Bora. Aí você pensa, nossa, que chato. Não. Porque tem uma coisa muito especial na biblioteca. Primeiro que a biblioteca é sempre legal, mas a daqui tem uma coisa muito legal. Estamos aqui de novo, de volta ao início, né? Foi exatamente onde a gente começou o nosso vídeo. Mas aqui é a Opera House, né? E aqui é a biblioteca pública da cidade, né? E é bom dizer, né? Pública, né? É, uma biblioteca pública, muito legal, né? Enfim, né? Não é muito legal porque tem muitos lugares que tem, né? O mínimo, é o mínimo que se tem. É verdade. Né? A biblioteca mas pública. aqui mas é Mas legal aqui é uma biblioteca ela é bem muito bonita e tem um projeto incrível que a gente vai dar uma olhadinha. Bom, mas vamos legal, né? ao que eu vi é no último andar que a gente tem que ir. Ó, aqui mostra. É uma biblioteca enorme, olha só quantos andares. Aí vai mostrando aqui, eu entendi, tipo, fantasia, eu acho que é a fantasiazinha. Fantasy, aí de música, de língua, natureza. É por gênero literário. É, olha só, 1, 2, 3, tem vários andares, que legal, né? Tem um bar. E tem um restaurante, tudo na Legal. biblioteca. Será que serve uma cerveja no bar? Com certeza, só tem que pagar. Esse aqui, o problema é esse aqui. Achei o que eu tava procurando. Eu tava procurando a Future Library, que é a livraria, a biblioteca do futuro. Esse é um projeto, sério, das coisas mais legais que eu já vi. Vou subindo aqui, tô perguntando. É um projeto que eles plantaram 1000 árvores e essas 1000 árvores vão crescer durante um século inteiro. Isso foi em 2014. E aí, em 2114, eles vão cortar essa floresta e vão transformar elas em 100 livros. E esses 100 livros são escritos um por ano por autores renomados. O primeiro foi nada menos, nada mais do que Margaret Atwood, que é a autora do Conto da Aia e de vários outros livros famosos. E aí esses livros ficam em segredo. Então, esses manuscritos, eles já estão guardados nesse Silent Room, que é esse quarto silencioso, né? Essa sala silenciosa. E aí, eles vão ficar guardados, os títulos podem ser mostrados, mas o conteúdo deles vai ficar em segredo até 2114. Então é tipo, faz a gente refletir o que a gente está deixando para nossas próximas gerações, né? Então, é uma crença de que as pessoas ainda vai ter humanidade em 2114, que as pessoas ainda vão ler em 2114 e que o papel, né, o livro físico, ainda vai estar existindo. Então são livros que ninguém vai conseguir ler. Tipo, eu não vou poder ler. Eu nasci em 94. O Will Tamara vai poder ler. Eu? Todos os problemas. A gente não vai Viver até os buscar 130 anos. imortalidade, É. sei lá.
porque é um livro que ninguém vai poder ler. E ele está sendo guardado para as próximas gerações. Então a gente vai dar uma olhadinha lá no quarto. Sabe o que é muito legal? É que, tipo, é uma biblioteca pública, só que é uma biblioteca pública, tipo, muito atualizada. Tem livros que tu vê que são novos, assim, sabe? E muitos livros bonitos, capas novinhas. Então, eu acho que... Imagina que legal tu morar num lugar assim, tu realmente consegue usar muito a biblioteca pública. Muito, muito legal. Olha só, e a galera vem aqui trabalhar, vem aqui estudar. Olha ali atrás, tem um monte de gente sentada trabalhando, ó. Trabalhando, estudando. Muito legal esse lugar, né? Nossa. Sério, essa biblioteca... Não frequentei muitas bibliotecas públicas na minha vida, mas essa é realmente impressionante. Tanto que é um ponto que muita gente vem visitar quando vem pra Oslo, né? Olha só, que legal. É, virou tipo, quase parece que um lugar de visita. Parece uma livraria. É, tipo, é tudo tão bonito, tudo tão bem colocadinho, assim. Olha só. Olha isso. Olha os títulos expostos, tipo... Eles expõem como se fosse uma livraria, assim, né? Olha só, e tem a parte de várias... Aqui, a aramaico, que é a língua da Etiópia. Como de vietnamita, tem várias línguas. Né? Tem até a parte de outras línguas do mundo, ó. Árabe, ó. E olha que legal ali atrás, né? O restaurante. Bar, sei lá o que é isso. Nossa, muito legal. Muito legal. Muito, muito, muito mesmo. Bom, vamos lá que a gente ainda não chegou na nossa missão. Bora. A gente chegou aqui na Biblioteca do Futuro, ó, Future Library. O moço disse que não podia filmar com câmera, então a gente vai filmar um pouquinho com o celular pra vocês. Isso aqui foi tudo feito com a madeira que derrubaram uma floresta pra construir isso aqui e plantar as árvores que vão ser usadas. Tem gente aqui dentro conversando. É um espaço bem pequeno, tem gente. Então não deu pra gente ficar ali. Mas aqui tem um QR Code também que dá pra se informar. A gente não conseguiu filmar muito, porque o moço disse que não podia filmar com a câmera. E a gente filmou um pouco com o celular, mas ficamos meio tímidos, então não conseguimos mostrar. Mas a gente queria mostrar pra vocês, falar desse projeto, porque a gente achou muito incrível. E aí eu fico pensando, vontade de ler esses livros que nunca poderei ler, né? Eles existem, mas eles estão em segredo por 100 anos. Ele pode estar... Mas os autores podem ter escrito só... Blá, 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 blá. Não, já tem os títulos e, tipo, até o resumo do livro. Muito legal. E aí descobrem em 2114 que foi tudo feito no ChatGPT. Não. Começou em 2014, antes da era da IA. Pois é, gente, agora é 7 horas da noite. Ainda tá assim, ó, o sol ainda tá lá em cima, ainda tem muito dia. A gente queria ficar aqui até o Porto Sol com vocês, mas o Porto Sol é às 9h41 da noite. 9h40? Achei que era 10. 9h41 da fim da tarde. Ai, mas então é isso, né? Esse foi nosso dia aqui, nosso primeiro dia na Noruega. E a gente espera que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho, acompanhar um pouquinho. Deu pra ver que é um lugar bem muito perfeitinho, legal, né? Muito, realmente um país perfeitinho. E nos próximos episódios vai ter muita coisa legal, porque a gente vai começar a viajar, a gente vai pegar o trem que dizem ser um dos trens mais cinematográficos do mundo, famoso trem panorâmico, que a galera vai quando é época de aurora boreal, dizem que vê até aurora boreal no trem. Não tem aurora boreal, porque não tem noite direito. Em primavera, verão. Mas vai ter muita coisa pela frente, então não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, se vocês ainda não fizeram isso, e deixem um comentário o que vocês acharam desse destino, o que vocês querem ver por aqui. Vamos ver muitas coisas lindas de Noruega, acompanhem, ativa o sininho e vamos embora. Beijão. Beijo. E até a próxima. Até a próxima.